Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Este é o canal em Cristo e hoje com o quadro A Palavra de Deus. O título de hoje é A Espada de Cristo, o chamado que separa e salva. Queridos irmãos em Cristo, hoje vamos meditar na Palavra de Deus em Mateus capítulo 10, versículo 34 e 35. Onde o Senhor Jesus nos diz algo que pode soar estranho aos ouvidos modernos. Ele diz assim, abre aspas, não vim trazer a paz, mas espada, porque vim separar o homem de seu pai, e a filha de sua mãe, e a nora de sua sogra. À primeira vista, parece contradizer o que sabemos sobre o príncipe da paz, Isaías 9, versículo 6. Mas ao olharmos com os olhos da fé, entendemos que o chamado de Cristo é radical, transformador e sim, um divisor. Ele não veio para nos deixar confortáveis no pecado ou acomodados ao mundo, mas para nos chamar à salvação, à santidade e à cruz. Hoje quero falar sobre esse chamado que separa os que amam a Deus dos que amam o mundo. O que isso significa para nós em um tempo em que muitos preferem um evangelho diluído, moldado para agradar os desejos da carne. Quando Jesus diz que não veio trazer paz, mas espada, ele está nos mostrando que sua verdade corta como uma lâmina afiada. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ele separa os que o seguem dos que o rejeitam. Vemos isso em sua própria vida. Em João 7, versículo 43, o povo se dividiu por causa dele. Em Mateus 23, ele confrontou os fariseus, separando os hipócritas dos humildes. No mundo atual, essa espada continua agindo. Ela separa os que dizem sim ao chamado de Cristo dos que dizem não, preferindo os prazeres frágeis e fugazes da carne. Vivemos em uma era em que muitos querem um Jesus que apenas une, que aceita tudo e todos sem exigir nada. Mas o Cristo da Bíblia não é assim. Ele nos chama a abandonar o pecado, a deixar para trás as paixões mundanas e a carregar nossa cruz. Mateus capítulo 16, versículo 24. Isso divide famílias, amizades e até igrejas, porque nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Eu pergunto a você, onde está a sua lealdade? Com Cristo ou com o mundo? O que significa carregar a cruz? Significa morrer. Morrer para o eu, para os desejos egoístas, para os prazeres frívolos que o mundo oferece. Em Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo diz: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse é o chamado de Cristo. Mas, infelizmente, vemos igrejas evangélicas moldando a mensagem de Cristo para agradar o cliente. Pregam prosperidade sem sacrifício, bênção sem obediência, graça sem arrependimento. Isso não é o Evangelho. Isso é um ídolo criado à imagem do próprio homem. Cristo nos chama a uma vida de renúncia. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, somos exortados: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você quer a salvação, precisa cuidar da sua alma, vigiar sua fé e aguardar a graça e misericórdia de Deus, não as promessas vazias do mundo. A espada de Cristo corta os laços com a carne para que possamos viver para a glória de Deus. Por fim, a espada de Cristo não separa para destruir, mas para salvar. Ele une os que creem nele em uma nova família, a igreja, o corpo dos redimidos,
Efésios capítulo 2, versículo 19. Sim, pode haver divisão com o mundo, com pai, mãe, amigos, mas há uma união eterna com aqueles que carregam a cruz ao nosso lado. Em 2 Coríntios 5, versículo 19, vemos que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa reconciliação exige que nos separemos do pecado e nos unamos a Ele pela fé. No mundo atual, abandonar a carne é muito difícil. Os prazeres estão a um clique de distância. E muitas vezes, a culpa nem é da rede social como um veículo, mas sim da forma como ela propaga, aumenta o que nós já somos adeptos, ou a nossa propensão ao pecado. Então, estamos a um clique de distância de algo que nos desviar da fé. Aí nós temos fofocas, intrigas, mentiras, violência, pornografia. A tentação nos cerca, está o tempo todo a nos dizer o que fazer, como fazer, por que fazer e a nos criticar. Mas a palavra nos garante: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Cuide da sua alma, vigie a sua fé e confie na graça soberana de Deus, que nos sustenta até o dia da sua volta. Eu queria concluir esse quadro, a Palavra de Deus, dizendo que o chamado de Cristo ele é muito claro. Siga-me. Mateus capítulo 4, versículo 19. Mas seguir a Cristo significa deixar o mundo para trás. Significa dizer não aos prazeres fáceis e sim à cruz. Hoje examine seu coração. Você está moldando Cristo aos seus desejos internos ou se moldando à vontade dele? Não se engane com um evangelho que não exige nada. A espada de Cristo está diante de você. Escolha o caminho da salvação, da renúncia e da fé. E que o Espírito Santo nos fortaleça para carregar nossa cruz, aguardando a glória que nos está reservada. Eu agradeço a todos que chegaram até o fim desse vídeo. Muito obrigado. Deixe um like, um comentário, se inscreva no canal. Vamos juntos reforçar a palavra de Deus. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Du sendst Jesus, der Ritter Sonntag.